Tem uma lei nova em Santa Catarina que está mudando as regras do jogo na educação. Basicamente, ela dá aos pais um poder de veto sobre o que é ensinado nas escolas. Mas o que isso realmente significa na prática? Para a gente entender a fundo, vamos desconstruir o texto oficial dessa lei, artigo por artigo. E olha, é importante deixar bem claro que a nossa análise aqui parte direto da fonte, tá? Da Lei número 19.776, que foi sancionada em 1º de abril de 2026. A gente vai se ater só ao que está no documento oficial para entender os fatos sem rodeios. O próprio título oficial da lei já entrega o propósito dela, né? A frase assegura o direito de vedar a participação de filhos em atividades pedagógicas de gênero é basicamente a declaração de missão. A partir daqui, toda a lei se desdobra para dar forma a essa ideia. Vamos ver como isso acontece. No coração dessa legislação tem um conceito central, o direito de veto. A lei basicamente formaliza e amplia o poder de decisão dos pais sobre a educação dos filhos, de uma maneira bem específica. O artigo 1º é a espinha dorsal da lei. É ele que formaliza o direito dos pais de proibir, ou seja, vetar, a participação dos filhos em certas atividades. E o alcance disso é total, viu? Vale para toda a rede de ensino do Estado, não importa se a escola é pública ou particular. Ok, mas o que exatamente são essas atividades de gênero que os pais podem vetar? A lei não deixa essa questão em aberto, não. Ela dá uma definição bem clara. Vamos mergulhar nos detalhes para entender o que entra e o que não entra nesse escopo. Bom, o artigo 2º define o termo-chave, atividades pedagógicas de gênero. São basicamente quaisquer atividades que toquem em temas de gênero e sexualidade. É uma definição bem ampla, mas o texto não para por aí, ele especifica ainda mais. O texto da lei lista explicitamente os tópicos: identidade de gênero, orientação sexual, diversidade e igualdade de gênero. Mas o interessante vem no final, quando a lei adiciona a expressão "e outros assuntos similares". Isso aí é como uma porta aberta, que pode acabar ampliando o alcance dessa regra. Certo, já entendemos o direito e o que ele cobre. Mas como é que isso funciona na prática? Como uma família exerce esse veto no dia a dia da escola? A lei estabelece um passo a passo bem definido, dividindo as responsabilidades. O processo funciona em 3 etapas. Primeiro, informar. A escola tem a obrigação de avisar os pais sobre as atividades planejadas. Segundo, decidir. Os pais precisam formalizar a decisão deles, se consentem ou se vetam, por escrito. E terceiro, cumprir. A escola é obrigada a respeitar e aplicar a decisão da família. Certo. O processo está claro. Mas, e se uma escola resolver ignorar o veto de uma família? Para garantir que a lei seja cumprida, o texto prevê consequências bem sérias e que vão aumentando. O artigo 6º detalha uma espécie de escada de penalidades. Na primeira, a escola recebe uma advertência por escrito. Na segunda, já vira multa. A terceira pode levar a uma suspensão de até 90 dias. E a quarta e mais grave consequência é a perda da licença para funcionar. É um sistema de tolerância zero com o descumprimento. Agora, vamos focar na multa. O valor pode chegar a R$ 10.000. E aqui está o detalhe crucial. Esse valor não é por infração, é por cada aluno que participou da atividade sem autorização. Ou seja, a penalidade financeira para a escola pode se multiplicar bem rápido. E assim, no final desta análise, a gente chega na questão fundamental. Ao dar aos pais o poder de veto sobre partes do currículo, como essa lei redesenha a fronteira entre a autoridade da família e a autonomia da escola? É uma pergunta que vai muito além do texto da lei e nos convida a pensar sobre o futuro da educação.